Nesse segundo vídeo, a gente vai inserir a margem de costura, bainha e fazer a gradação do PP até o GG. Então, a gente vai começar com as margens de costura. É só vir aqui, ó, no íconezinho de costura. Aí aqui tem o campo para vocês digitarem de quanto vocês querem essa margem. É importante ressaltar que a margem é uma coisa muito variável, porque depende muito da bitola que vocês vão usar, do tipo de máquina que vocês vão usar. Como aqui a gente está fazendo o molde básico de t-shirt feminina em meia malha, a gente vai usar o padrãozinho que é overlock mais o refilo, que seria de 0,7 para o ponto da overlock. Então a gente vai manter 1 centímetro, que é 0,7, mais os 3 de refilo, certo? Para inserir a margem de costura, basta a gente clicar aqui, ó, no molde, daí ele já vai ficar azulzinho as linhas que a gente selecionar, certo? Ele já vai automaticamente jogar para fora essa margem de costura. Na manga, a gente vai fazer na cabeça da manga, que é essa curva, e no bíceps. E vem em adicionar margem. Ele já fica essa linhazinha pontilhada, informando pra gente que a gente já inseriu a margem de costura. Isso acontece se a gente deixar acionado esse íconezinho aqui, ó, manter molde de origem. Podemos não acionar, ó, vamos desmarcar aqui e fazer a margem de costura. Ele vai inserir a margem de costura, mas ele não vai deixar o pontilhado. Eu, particularmente, prefiro deixar, quando eu for abrir o molde, saber que nesse molde eu já inseri a margem de costura, mas é uma coisa muito pessoal também, certo? A gente vai fazer a mesma coisa com o molde da frente e das costas. Vamos iniciar inserindo pelo ombro, cava e lateral. A mesma coisa a gente vai fazer com as costas. Prontinho, nosso molde já está com margem de costura. Agora a gente vai inserir bainha. O ícone da bainha fica logo abaixo do ícone de costura. Funciona praticamente da mesma forma. Aqui a gente informa a distância. Por exemplo, vocês podem fazer uma bainha de 1 centímetro, de 1,5, de 3. Isso também é muito variável, né? Eu normalmente uso 1,5 para o feminino e 2 centímetros para o masculino. E número de dobras é, por exemplo, uma dobra para quando vocês forem fazer uma bainha normal, ou 2 dobras para quando vocês vão fazer manga dobrada, que fica aquela dobrinha para fora, externa, ou quando vai fazer barra de calça social, calça jeans, que daí precisa 2 viras, mas a gente aqui vai usar uma bainha normal. Então eu digito 1,5, número de dobras eu mantenho 1. Caso vocês queiram inserir piques, é só acionar a ferramenta aqui para marcar o pique na dobra da bainha. É só vir aqui no molde, selecionar a linha, jogar para fora e dar 2 cliques para confirmar. Ele fica exatamente como a margem de costura, ó. Linha pontilhada. Aqui ele formou o biquinho da bainha. Vamos fazer na barra da frente e das costas a mesma coisa. Eu vou usar o mesmo padrãozinho de 1,5. Olha só. Que legal, ele já faz bainha em curva também, ele já vai calcular certinho o perímetro dessa nossa bainha. Prontinho. Feito isso, a gente vai começar a gradação desse nosso molde da t-shirt feminina. Aqui embaixo, ó, a gente tem um íconezinho de gradação. O nosso base é o tamanho M, certo, gente? Então, a gente vem aqui para editar a grade, tamanho M. E vamos inserir mais tamanhos. P, vocês podem escolher a cor que vocês gostam, que acham mais bonitinha. E vamos arrastar ele para cima e inserir mais tamanhos. O G. Depois de definir a nossa grade, então aqui a gente tem a nossa base M, P e PP, G e GG, certo? É só a gente clicar em cima do molde, ele já vai ficar, ó, os pontinhos da nossa gradação. A manga a gente vai usar pontos separados, tá? Porque cada ponto da curvatura aqui, ó, é um grau de medida. Então, a gente vai usar 0,5 na cabeça da manga. Aqui a gente vai deixar 0,2. E na lateral, a gente vai graduar a mesma medida para todos. Depois a gente vai fazer a conferência dessas medidas para ver se vai encaixar certinho com a cava, tá, gente? Para graduar vários pontos juntos, a gente vem aqui, clica no pontinho, segura o Shift e clica nos demais pontinhos que a gente quer graduar, com a mesma medida, tá? E ele já vai fazer o 1 centímetro para todos os tamanhos. Na boca da manga, a linha do bíceps a gente também precisa graduar. Então, a gente vai usar 0,5
nesses pontinhos aqui. Também pode segurar o shift, tá, gente? Feita a graduação da manga, a gente vai para a graduação da frente. Gente, existem várias formas de fazer a graduação, tá? Tem gente que prefere jogar calculando a metade, que é o que eu costumo fazer. Tem gente que faz jogando tudo para cima, tem gente que faz jogando tudo para baixo. Eu acho que assim fica proporcionalmente mais bonito, né? Porque você fica com um ponto médio da graduação iniciando pela cava, que é o ponto zerado no caso, né? Mas é muito pessoal. Eu vou começar aqui fazendo a graduação do decote, então de 0,5, a profundidade do decote frente. A abertura a gente vai jogar 0,25 para cima, olha lá, e 1 centímetro no comprimento da peça, que é no ombro. Aqui a gente também vai jogar 1 centímetro, que tem que andar o mesmo tantinho que aqui, e 1 centímetro para cima. Lateral da peça, a gente faz uma média pelas normas da tabela de medidas da BNT. E para vocês não jogarem 1 centímetro num tamanho, 1,5 no outro, 2 no outro, a gente arredondou essa média para 1,5 centímetro na lateral da peça, que é o que a maioria das empresas fazem, tá? Mas cada empresa trabalha de uma forma. No tamanho P, a gente normalmente gradua só 1 centímetro. Então, eu joguei 1,5 para todos os tamanhos, para ficar mais fácil. E daí, no tamanho P e PP, a gente vai diminuir essa gradação para 1 centímetro. Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Então, ficou 1,5 centímetro para o G e para o GG e 1 centímetro para o P e para o PP, na lateral da peça. Aqui a gente também vai graduar o comprimento da peça na barra. Segura o Shift, seleciona os pontinhos, 1 centímetro. Isso dá um total de comprimento de peça graduando 2 centímetros, porque a gente graduou um aqui e um aqui, certo? A gente pode fazer a mesma coisa nas costas, só que a única diferença aqui é que a gente vai graduar 1 centímetro na profundidade do decote costas, porque aqui na profundidade do decote frente a gente aumentou, porque o tamanho de uma pessoa que usa um tamanho G não tem o mesmo pescoço que uma pessoa que usa um tamanho PP, certo? Então a gente aumentou esse decote e a profundidade na frente, mas nas costas a gente não precisa fazer isso, a gente pode zerar. Então a gente vai graduar o mesmo 1 centímetro que a gente graduou no ombro, a gente vai graduar na profundidade do decote. Então, vamos selecionar aqui o nosso decote costas. Segurando o Shift, eu vou selecionar esses 3 pontinhos, 1 centímetro. E aqui nesse pontinho a gente vai graduar, então, a mesma abertura que a gente usou no decote frente, certo? Que é de 0,25. Pronto. Aqui 1 centímetro, o mesmo 1 centímetro que a gente usou na frente. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na lateral da frente também, tá, gente? Eu vou jogar 1,5 na lateral para ficar mais fácil. E depois a gente vai manipular 1 centímetro pro P e pro PP. Selecionar os pontinhos da barra com o Shift pressionado. 1 centímetro para baixo. A nossa graduação tá prontinha. E é isso, gente. Molde inserido, então, margem de costura, bainha e feito a graduação. Agora é só desdobrar o molde para a gente poder finalizar. Clica na ferramenta desdobrar molde. Na linha que você deseja desdobrar, 2 cliques para confirmar. Mesma coisa na frente e nas costas. Aí vocês podem organizar se vocês quiserem, para ficar bem bonitinho. Aqui, gente, só para fazer uma observação, no vídeo número 1 da t-shirt feminina, eu falei para vocês que eu ia ensinar outra forma de fazer a descrição dos moldes, caso vocês não quisessem colocar aqui. Lembra que na última aula a gente escreveu manga 2 vezes, frente 1 vez? A gente pode vir aqui ó, na ferramenta texto
e colocar todas essas informações que vocês desejam da peça, do molde, descrito aqui. Por exemplo, molde de t-shirt adulto feminina. Podem também colocar, então, a descrição do tecido, quanto vocês usaram de margem de costura. E também colocar, então, o descritivo da quantidade de vezes que vocês precisam cortar esses moldes. Prontinho, gente. É isso. Temos aqui, então, nosso molde com o diagrama, frente, costas e manga tudo graduadinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima a gente vai fazer as conferências de medidas no vídeo da t-shirt adulto masculina, fazendo o mesmo processo, inserção de imagem de costura, bainha, a descrição dessas características e a conferência, eu vou ensinar para vocês também a fazerem a conferência dessas curvaturas.